Glórias ao nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias, capítulo 13. Leremos do versículo 1 até o 6. Do versículo 1 ao 6. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei da terra os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Se alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão: não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá: não sou profeta, sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. Se alguém lhe disser: que feridas são essas nas suas mãos? Responderá ele: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Senhor, eis-nos aqui. Fala poderosamente. Que essa tribuna aqui continue sendo o maior canal profético dessa igreja. Em nome de Jesus, nós queremos te dizer que desapareça o homem imperfeito e limitado e apareça o Senhor, para que o teu povo seja alimentado, para que o teu povo seja alertado. Nós ainda não estamos em tempo de alarme, mas estamos sim em tempo de alerta. Orienta a tua igreja, orienta o teu povo, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus Cristo, dizemos amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. É uma alegria muito grande voltarmos a nos encontrar. É um encontro muito bom. O nosso tema hoje é bastante interessante. Profetas da mão lisa e mensageiros sem mensagem. Então, para você entender isso, os textos que vão justificar esse tema são esse que eu li, que é de Zacarias 13, de 1 ao 6, que tem sido usado indevidamente, inclusive em música tradicionalíssima que a gente canta, né? E em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, 18, do 19 ao 31, que fala do mensageiro sem mensagem. Mas esse texto aqui tem sido usado com uma atribuição aqui. O texto fora do contexto é pretexto. Nós falamos aqui... Aqui a gente não dá o peixe só, a gente ensina a pescar. Então, se depender da gente, todo mundo vai ser igual os bereanos aqui. Na igreja de Bereia, o pessoal estava ali, estava pregando, ele estava olhando a Bíblia, ou pelo menos a Bíblia que eles tinham na época, né? Eles não tinham todo o cânon sagrado. As partes que eles tinham, que era a Torá, que eram os Salmos, que eram... alguns dos profetas, eles liam. Eles não tinham praticamente, não tinham nada do Novo Testamento.
eles trabalhavam com aquilo. E eles ficavam ali, conferindo ali, ó. Os bereanos conferindo. Você pode fazer aqui, e pode ter a liberdade de chegar assim, ó, pastor, acho que você não aplicou direito aquilo que você mesmo ensina. Então, você pega um texto, coloca no meio e o cerca por 4 aspectos. O texto chama-se método contextual. Então, o primeiro aspecto é versículos adjacentes, os anteriores e os posteriores. Você coloca ali verdades fundamentais. Que são as verdades fundamentais? Aquilo que a gente tem estudado nas quintas-feiras, que são os nossos dogmas. O que é um dogma? Dogma é um ponto incontestável de uma doutrina. E essa incontestabilidade, ela é atestada por frequência, coerência, uniformidade, fidelidade à diretriz do Espírito Santo e um pronunciamento ou uma prática do legislador. São 5 aspectos. Então, você pega... Então, as verdades fundamentais têm todos esses parâmetros, esses 5 parâmetros. Então, versículos adjacentes, verdades fundamentais, a Bíblia como um todo. O que a Bíblia como um todo aponta? São elas que de mim testificam. Então, a Bíblia é Jesus. Ele virá, ele veio, ele voltará. É assim que é a Bíblia. A Bíblia toda está resumida lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ali é a condensação de toda a Bíblia. No meio da Bíblia, exato da Bíblia, está lá. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Então, você tem versículos adjacentes, verdades fundamentais e a Bíblia como um todo. E, por último, o texto na sua literalidade, exatamente como está o texto. São 4 aspectos. Então, esse se chama método contextual. Acontece o seguinte, que anos e anos se passaram usando esse texto aqui, principalmente o versículo 6, atribuindo isso a Jesus. Olha só, se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos, responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. E em cima disso se criou, tem gente que usa isso demais, que você, se aparecer alguém na sua frente, aí se dizendo ser Cristo, primeira coisa que você faz, mostra a sua mão, mostra a sua mão. Aí Jesus disse, não darei outro sinal a essa geração perversa, a não ser o sinal do profeta Jonas. Isso é isso. Quem falou que Jesus lá vai chegar assim, você vai chegar no céu, Senhor, faz favor, não pensa mal não fica chateado não, mas é o seguinte, estica a sua mãozinha aí para a gente dar uma olhada nela, para ver se é o Senhor mesmo que está aqui, se eu não estou no céu errado. E em cima disso, nós fizemos um hino que é cantado por corais e tantas coisas. No fim da lida terreal, né? E diz lá, os sinais dos cravos hei de contemplar. Baseado nesse texto. Sabe que esse texto aqui está falando de falso profeta. Falso profeta. Existe uma profecia que era para o tempo, exatamente do tempo de silêncio profético. Aconteceu isso literalmente, mas é uma profecia escatológica para o final do tempo. No final do tempo, o povo vai ficar tão seletivo que ele não vai admitir esse falso profeta, não. Então,
Olha o que diz o texto. Naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém para remover o pecado e a impureza. Acontecerá naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eliminarei os nomes dos ídolos e deles não haverá mais memória. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. Quando alguém ainda profetizar, se Deus tiver essa iniciativa, acabou. Rancho de profeta, parou. Não existe mais rancho de profeta. O que era o rancho de profeta? Ontem eu liguei para um professor de hebraico, de Antigo Testamento, né, o pastor Adailson, para a gente chegar a uma conclusão. Como é que era formado o rancho de profetas? Porque na parte litúrgica, na parte de serviço de culto, existiam os levitas. Existia uma tribo que tinha uma dotação orçamentária. Qual era a dotação orçamentária para os levitas? O dízimo. Então, as outras tribos trabalhavam, cultivavam e davam 10% para o sustento da tribo de Levi. E a tribo de Levi ficava responsável por todo o serviço devocional, o serviço de sacerdócio e os ministros de louvor, essa coisa toda, aquilo que era dentro do átrio, que é o átrio, o pátio, do santo, e também desse saiu o Santo dos Santos para entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. E era esse pessoal, que era da tribo de Levi. O sacerdote referência era Arão. Aí eu vou, mas peraí, como é que você começa a ler, e não existe uma instituição, não existe um direito positivo, um direito formal. Para os levitas, sim, está muito bem colocado lá. Você tem o livro de Êxodo apontando para isso, você tem Levítico, lógico, Levítico é o livro deles, né? Números, Deuteronômio, está mostrando, e a Bíblia vai mostrando os levitas. E existe uma dotação orçamentária para o sustento desse pessoal. Mas como é que você começa a ver o rancho dos profetas? Quem é esse pessoal? Alguns profetas eram da tribo de Levi, mas nem todos. Por exemplo, Samuel era levita, mas uma grande parte dos profetas não era levita. Isso quer dizer que o rancho dos profetas surgiu espontaneamente, com um direito que a gente usa, tem muito na África, que 70% da África ela vive debaixo do direito do costume, chamado direito consuetudinário. Na África, quem rege esse direito consuetudinário, que é o direito do costume, são os sobas, que são os reis das comunidades, os régulos lá em Moçambique, são os reis lá na Nigéria, e em toda a África é assim. Então, é o direito do costume. Você entende isso? Qual é o princípio do direito consuetudinário? Não existiria caminho se não tivesse pessoas passando. Então, se existem pessoas passando, então existe uma atividade, se cria um nível de direito. Mas quem é esse pessoal? Então, foram aparecendo os profetas, que foram despertados. E aí ele tinha os ranchos do profeta. O que era? Para aprender? Não era uma escola, porque isso não se aprende. Mas existia nesse rancho de profetas uma troca de experiências entre eles. Alguns, a gente conhece bem, a pessoa que profetiza com o Espírito Santo ao lado. Tem outras que recebem dentro, como é o caso de Ezequiel. O Espírito entrou dentro de mim. Com essa presença dentro da pessoa do Espírito Santo,
o nível, a margem de erros, ela é muito pequena. Já aqui pode entrar, você tem o risco de você colocar uma vírgula e mudar o sentido de uma expressão, essas coisas todas, porque precisa ter muito cuidado nisso tudo. Você vai ver que no Novo Testamento existe um espírito, aliás, um dom que é uma CIPA, o que é a CIPA? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. É o dom de discernimento de espíritos. O dom de discernimento de espírito, ele ajuda a selecionar tudo isso. O que é de Deus, o que é do homem, o que é do inimigo, e se houve excesso nisso, naquilo, se houve alguma disfunção na atuação da pessoa que tem o dom. Dom já é diferente. Por que é o dom? O cano está fechado. Fechou no Apocalipse. Não tem mais profetas para acrescentar. Esse negócio, se você entrar numa igreja onde você vê, além da Bíblia, um livro tipo de uma mulher ou de um outro de profeta, sai fora. Porque nós cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não precisa de nenhum complemento. Houve um trabalho, e é lindo. Como é que você pega 1.500 anos desse livro sendo escrito, aí você vê, fala o seguinte, pega o meio exato dele, Salmo 118, verso 8. Melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. 467 capítulos antes, 467 depois. São coisas lindas que tem na Bíblia. São coisas maravilhosas. E tem muito mais, muito mais. Mas por que nós estamos falando isso tudo? Porque vem um tempo, agora, o que tem em termos de profecia hoje? No tempo da atuação do profeta, lá era o rancho de profetas. Então, quem entrava lá? Entrava profetas verdadeiros. E eles se vestiam, como é que se destacavam? Eles se vestiam como João Batista se vestia. De pele, de couro de camelo. Eles entravam lá. E eles se destacavam por isso. Então, eles tinham uma dotação orçamentária e que nós descobrimos que eram os reis que sustentavam esse rancho de profetas. Entrava lá falso profeta, entrava falso profeta lá, sim. E aí, lógico, vagabundo não quer trabalhar, mãozinha fina, depois você vai entender o porquê que é da mão fina. Ele entrava lá e começava a profetizar. Aí ele saía dali profetizando e eram falsas profecias. E se Deus se indignou, não tem mais tempo do meu povo ser desorientado. Então começa ali todo o preparativo para 400 anos de silêncio profético. Não porque Deus se calou, mas porque os homens passaram a não ter mais audição espiritual para receber as mensagens de Deus. 400 anos. E aí, veja o que acontece. Esses camaradas estavam lá. Aí Deus falou, passou, não tem mais. Olha, você leu comigo, né? Eliminarei da terra o nome dos ídolos e deles não haverá mais memória. E também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. E aí foi dada praticamente uma ordem, falou, pode matar. Profeta, pintou profeta na frente, você pode matar. E os profetas verdadeiros, ele falou, não, eu sou profeta. Aguentou. E aí você vai ver Jerusalém que mata os profetas e que apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes eu quis te abrigar como uma galinha abriga os seus pintainhos e tu não o quiseste. Então, ele falou, não, eu sei, o meu chamado é esse, ser profeta. E ele suportava, ele não tirava
a pele de camelo dele, não. E aí, mas o falso profeta que estava lá, enfiadinho lá dentro, falou, sai fora, eu vou é para a roça. Só que ele tinha mãozinha fina. Pegar a maioria das pessoas aqui, não sei quantos aqui tem mão grossa. Acho que poucos aqui têm a mão grossa. Eu já tive a mão bem grossa. Quando namorava com a Magda, os primeiros carinhos que eu fiz para ela eram de mão grossa. Por quê? Era motorista de caminhão, trabalhava na roça, com enxada, com roçadeira, com foice. Agora, hoje, se eu for voltar lá, o que vai acontecer? Vai formar bolha na minha mão. Não sei quantos aqui já pegaram isso. Forma uma bolha, né? O cabo da enxada, o cabo da roçadeira. E era isso exatamente. Esse falso profeta saía lá do rancho, que ficava lá comendo das benesses que o rei mandava para o rancho, para sustentar os profetas que estavam lá no rancho. Aí ele falou, eu não vou ser morto, não aguento não, porque eu vou morrer por uma verdade que eu não vivi. Eu estou ralado. Eles não, eles morrem, os profetas morrem, vão para a galeria dos heróis da fé, e você vai ver isso onde? Em Hebreus 11. Está lá a galeria dos profetas que foram mortos. Mas o falso profeta é um covarde. Ele é tão covarde que ele foi lá mentir, se enfiou lá no meio do rancho dos profetas, lá, e profetizando mentira. Olha só o que vai dar, olha só. Olha, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe que o geraram lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. Seu pai e sua mãe que o geraram o traspassarão quando profetizar. Naquele dia se sentirão envergonhados os profetas, cada um da sua visão, quando profetiza. Nem mais se vestirão de manto de pelos para enganarem. Cada um, porém, dirá, não sou profeta. Eu sou, desde o ventre da minha mãe, eu sou lavrador. Sou lavrador da terra, porque fui comprado desde a minha mocidade. E aí ele falou, tá bom, então tá bom. Você é lavrador? Estica a mão aí, deixa eu dar uma olhadinha nela. Se alguém lhe disser que feridas são essas nas suas mãos, responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Nós estamos vivendo no tempo de profetas da mão lisa. Gente, é impressionante o que aconteceu no Brasil, nos Estados Unidos primeiro, antecedendo a vitória do Biden. Quantas profecias de que o Trump iria ser o vencedor. E que aconteceu no Brasil. Eu não estou entrando no mérito se o Trump é melhor que o Biden, eu tenho minha opinião. Eu acho que o Trump tem mais ouvidos para ouvir a voz de Deus. Na próxima quinta-feira nós vamos falar sobre respeito às autoridades. Né? Jesus diz, nenhum poder teria se do céu não fosse te dado. E Deus dá poder para ele, sim, de autoridade, sim. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam orações, deprecações, intercessões pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida que é sossegada. Na minha opinião, o Biden ele foi muito mais executor da vontade de Deus do que o Biden, não, o Trump. O Trump agora começou a entrar no caminho. Mas era necessário que viesse o Biden, sim. Então, mas saíram os profetas da mão fina profetizando, e eram reuniões e mais reuniões, enganaram o Trump. E no Brasil a mesma coisa aconteceu.
com Bolsonaro. Era necessário para saber. Nós temos que entender, às vezes, a pessoa só vale... o que é? É uma questão filosófica. O bem é a ausência de mal ou o mal é a ausência de bem? Então, quem que veio primeiro? O bem. Então, o mal é a ausência de bem. Agora, profeta da mão fina, ele é profeta para agradar, é profeta do momento, profeta da moda, dos modismos que estão por aí. E o Senhor disse, sabe o que o Senhor falou a respeito disso? E o meu povo gosta disso. Meu povo gosta disso. É lamentável. É lamentável. Isso são os profetas da mão lisa, que não suportam um cabo de uma enxada, de uma foice. E aí vem a segunda situação, que é algo que eu me preocupo demais. Paulo diz, a nossa pregação, a nossa palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Você tem, olha só, é um chá né? Chá no nível empresarial, nas palestras aí mais técnicas, é chá. É conhecimento, habilidades, atitudes. Mas na palavra de Deus, para a palavra de Deus, nós colocamos mais um C. É chaque, é conhecimento. Quando você passa daqui só conhecimento para vocês que estão presencialmente, para vocês que estão aí virtualmente, se eu passar só conhecimento, eu estou somente informando. Só informando. E aí, é exatamente o que Satanás quer, fazer a inversão. Houve uma inversão. Se você não nota, acorde para a realidade. No seu lugar certo. Quem que é o detentor para valer mesmo do quarto poder? Você tem os 3 poderes. Legislativo, executivo, judiciário. Mas tem um quarto poder. É a igreja ou a mídia? A função da mídia é só informar. Não é formar. E aí houve uma inversão. A igreja está informando e a mídia está formando. Formando o quê? Esse lixo que nós temos aí. Que insegurança que o pessoal da minha geração, baby boomer, até a geração X, tem uma insegurança. O que vai acontecer com essas, a partir da Y, da Z, dos conectados? O que vai acontecer com esse povo? Como é que eles vão conduzir a sociedade humana? Por quê? Porque a igreja não está formando. Olha, então, é conhecimento, além de conhecimento, habilidades, além de habilidades, mudança de atitude e, por último, na formação, na consolidação da formação, mudança de comportamento. Aí sim, aí você formou. A sua verdade é o quê? Escudo e broquel. Aí veja bem o que aconteceu. Absalão, um rapaz bonito, esse rapaz que colocaram aí na Record é feio perto do que era Absalão. Absalão era um rapaz bonito, filho de Davi, cabelão, loiro,
bonito, mas era terrível. E se tornou inimigo do seu pai e inimigo do povo de Deus. Só que Davi tinha uma posição terrível. Ele tinha o coração e ele tinha a razão, ele tinha o dever de governar aquele povo. Olha como ele estava dividido. Quem que Deus coloca para resolver essa questão ao lado dele? Coloca Joabe. Aí Joabe, chegam para Joabe e falam assim, o Absalão está lá pendurado, o cabelão dele enroscou na árvore lá, no carvalho, e está pendurado lá, com as perninhas lá assim, ó. Falou, isso ele matou por quê? Não, eu não vou matar. Nem que me desse muito dinheiro, eu não mataria o filho do rei. Não mato mesmo. Mas ele é o inimigo do povo de Deus. Ele é o inimigo do rei. Ele é o inimigo do rei. Ah, falou, tá bom, não vou ficar perdendo tempo com você. Foi lá, matou Absalão. E aí explode uma notícia, tem uma notícia. Quem que estava assistindo? Quem viu o inimigo do povo de Deus ser executado, ser exterminado? Estava lá um cuxita, um africano, de Cush, da terra de Cush. Ele viu tudo. E aí, quem viu, quem presenciou, é apto, pode ser apto para ser o carteiro, para ser o que leva a notícia. Mas aí chegou um rapaz lá, que não chegou depois do que havia acontecido, chamado Aimás, e falou, não, eu vou levar a notícia lá para o rei. Falou, não, você não vai, porque não foi você não viu, você não assistiu. Não, eu vou levar. Não, quem vai levar vai ser o cuxita, e quem vai receber a verba, porque você vai ler na Bíblia, quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam boas notícias. Então, os carteiros, né, que são os mensageiros, eles iam pelo cume dos montes, que a gente chama na minha terra do espigão, ele ia por cima, assim. E ele ia com estandarte, ele não era, todo mundo teria que respeitar, se houvesse guerra no meio do caminho, parava, deixava ele passar ileso. Ele tinha que ir, mas ele tinha que ir pelo cume dos montes. Então, só que esse caminho era um pouco mais longe. Para fazer o caminho, para ir pelo cume dos montes, era mais longe. E aí a Aimás falou, tá, mas eu vou ganhar essa verbinha para mim, vou sair na frente. Pegou, foi pela planície, chegou lá primeiro do que o cuxita. Chegou lá. Aí o sentinela, está vindo alguém aí. Falou, ele deve estar trazendo notícia, porque Davi estava lá querendo ouvir notícias. Aí, deixa ele passar, chegou lá. E aí, conta. Falou, eu ouvi um grande barulho, mas não sabia o que era. Eu soube que o inimigo do povo de Deus foi executado. Falou, mas você não tem detalhe, você não viu? Não. Então ponha-se de lado aí. Seguinte, em outra tradução ponha-se daqui. Mensageiro sem mensagem. Mensageiro que tem mensagem é aquele que diz, trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. E aí Aimás foi colocado de lado, e aí veio o cuxita e contou. Ele falou, aleluia, o inimigo do povo de Deus está extirpado. E aí a notícia certinha foi dada. Altamente celebrativa, uma notícia grandiosa para o rei Davi, mas terrível para o pai Davi. É daí que sai o termo que foi muito usado nos seminários, que era o mensageiro sem mensagem.
você não pode sair daqui no seminário um profissional da palavra, da retórica, da oratória, da homilética. Você tem que sair daqui um profeta. Aqui é um rancho de profetas. Você viver com Deus, pregar aquilo que vive. E é por isso que nós estamos vendo. Por que nós estamos tendo tão pouca eficácia na palavra? Porque as palavras são ditas. Lógico que Jesus já deu uma explicação, ele como pedagogo, falou, tem 4 tipos de terra. Pode você, pregador, meus discípulos, vocês vão falar para muita gente, mas prestem atenção, é assim, tem terra à beira do caminho, ou seja, aquela terra onde se joga a semente, mas logo em seguida vem um passarinho e arranca. Tem terra que vai ser jogada em cima de pedregais, que tem não tem profundidade nenhuma a terra que está em cima das pedras. E primeiro calor que vem, principalmente um calor como esse que nós estamos enfrentando, não tem profundidade, não vai para frente. E tem aquela terra que é sufocada por espinhos, que são os cuidados da vida. Então ela vai... a semente vai perecer ali. Mas tem a terra fértil, na qual cai a semente e vai produzir um a 30, outro a 60 e outro a 100. O Antônio Vieira, um padre jesuíta, foi um grande mestre da homilética, ele era muito preocupado, porque nós não temos tempo para perder, eu não posso perder tempo aqui, nem você pode perder o seu tempo aí. Eu tenho que falar palavras vivas. Como disse Paulo, a nossa pregação, a nossa palavra não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de virtude e poder. Eu tenho que falar e você tem que levar algo dentro de si. Essa semente da eternidade que foi plantada dentro de você por Jesus, ela tem que ser regada, ela tem que ser fortalecida. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu não posso submeter você a uma perda de tempo. Isso aqui não é espetáculo. Isso aqui é alimentação. Isso daqui é edificação. Então, queridos e queridas, essa é a palavra. Eu posso, sem medo de errar, aqui, ó, coloco minha mão aqui, ó. Sabe o que? A vacina contra o perjúrio, ou seja, falar falsamente em juízo, testemunhar falsamente em juízo. As pessoas, elas são chamadas ao temor a Deus nos tribunais respeitados e respeitáveis para evitar ou para serem vacinados contra a falsidade, contra o fake. Eles colocam a mão em cima da Bíblia. Eu posso falar sem medo de errar. Assim disse o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Converse com Deus agora. Você que está cultuando presencialmente, você que está cultuando virtualmente. Converse com Deus. Você não tem mais tempo a perder. Você não pode passar tempo. A igreja de Deus não é lugar de entretenimento. A igreja de Deus, os ambientes, as naves de templo são lugares para o crescimento, para o fortalecimento do povo de Deus. A fé vem pelo
ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, nem os pregadores podem ter essa irresponsabilidade de serem profetas da mão lisa ou de serem mensageiros sem mensagem. Nem você também pode ser alguém que não teme a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é realmente algo dinâmico dentro de nós. Ela produz o efeito. Ela é nova a cada manhã. Ela não volta vazia. Quando o pregador se coloca nas mãos de Deus, ao pregar, agora há pouco eu estava dizendo, e disse em hebraico porque eu conheço um pouquinho, Hilene Adonai, eis-me aqui. Toda vez que eu ajoelho naquele cantinho ali, eu digo, Hilene Adonai, ou seja, eis-me aqui, Senhor. Porque eu não posso submeter você a uma perda de tempo. Eu preciso pronunciar os oráculos de Deus. Ó Deus, eis-me aqui. É com temor e tremor que eu concluo esse momento de mensagem, sem medo de errar, dizendo, assim disse o Senhor. O teu povo precisa ser valorizado, o teu povo precisa ser levado a sério, porque nós não temos, nunca tivemos, e muito mais agora, nunca tivemos e não temos agora tempo para perder. Cada instante de reunião é proveitoso, nos quais o teu povo tem que ouvir a tua palavra, palavras de vida eterna. Muita gente gosta de palavra doce. As multidões foram embora, os 70 foram embora ao Senhor Jesus, quando o teu discurso começou a ser mais austero, mais consistente em termos de entrega. Isso está registrado em João 6. As multidões foram embora, os 70 foram embora, e o Senhor olhou para os 12, e o pior que não eram 12, eram 11, e perguntou, quereis vós também retirar-vos? E Pedro, representando aquele grupo de discípulos, disse, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Que o teu povo seja enriquecido sempre com a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Todos podem se assentar, nós temos um momento conclusivo.